Olá meninos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saudades das aulas de Química Orgânica. E hoje, para matar essa saudade, nós vamos falar um pouquinho sobre classificação de cadeia carbônica aberta. Aulas anteriores, na nossa página, temos a classificação das cadeias carbônicas. E classificação essa que abordamos em aberta, fechada e mista. Você aí que está ligado às nossas aulas de Química Orgânica, espero que vocês tenham assistido essa aula de classificação de cadeia carbônica, aberta, fechada e mista. E hoje nós vamos abordar somente a classificação da cadeia carbônica aberta. Você aí que não assistiu às nossas aulas de Química Orgânica desde o início, lá no iniciozinho a gente fala sobre carbonos, a gente fala sobre cadeias carbônicas, o que é, como foi, para onde vai, de onde veio. Então, você que quer acompanhar as aulas de Química Orgânica, olhe lá desde o iniciozinho nossas aulas, certo? Você vai compreender tudo, cadeia carbônica, carbono secundário, classificação de carbono, carbono primário, terciário, até chegar nessa aula de hoje. Então, é uma escadazinha de conhecimento, que você vai pulando degrau por degrau. Você que não iniciou no degrau inicial, não tem como pular para o nosso 12º andar, não é? Então, você que agora que conhece a nossa página, passeie aí na nossa página e encontre nossas aulas de Química Orgânica desde o início, para poder acompanhar as aulas de classificação de cadeia carbônica. No caso aqui, cadeia aberta. E de início você já tem que saber o que é cadeia carbônica aberta, não é? Mas vamos dar aqui continuidade. Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química e estou sempre a ordens de vocês. Qualquer pergunta, coloque aí no nosso, na nossa página as perguntas que a gente tenta ao máximo atendê-los. Cadeia carbônica aberta. Aqui no início, gente, a gente viu que a cadeia aberta, cadeia carbônica aberta, também é denominada de alinfática ou acíclica. Então, para a cadeia carbônica aberta, eu posso estar abordando com outros nomes, ok? Geralmente as questões gostam muito de colocar cadeia alinfática, Aí o aluno, poxa, o que é cadeia carbônica alinfática? É sinônimo de cadeia aberta. Ou então as questões também vêm abordando essa palavrinha aqui, acíclica. Não forma ciclos, não forma cadeia fechada, acíclica. Então são 3 nomes sinônimos para cadeia carbônica, e aberta. Cadeia carbônica aberta, para quem ainda não assistiu às outras aulas anteriores, são cadeias que possuem carbonos que não se ligam fechando o ciclo, possuem carbonos livres nas extremidades. Como é que se classifica cadeia aberta, que é a nossa aula de hoje? Se classifica de 3 maneiras. A cadeia carbônica aberta, ela pode ser classificada entre normal ou ramificada. A segunda classificação, saturada ou insaturada. E a terceira classificação, homogênea ou heterogênea. Você vê aqui, viu, gente? A cadeia carbônica aberta, ou ela é normal ou ela é ramificada. Quando eu peço para você classificar a cadeia aberta, você não pode colocar na mesma classificação a cadeia normal e ramificada. Não. Ou ela é normal ou ela é ramificada. Nunca ela vai ser as duas coisas. Você vai ver, no decorrer da nossa aula de hoje. A cadeia carbônica normal aberta, ela é saturada ou ramificada, ela é saturada ou insaturada e nunca saturada ou insaturada, as duas juntas. É uma coisa ou outra. Ok? E a cadeia carbônica homogênea ou heterogênea. Não pode ser homogênea e heterogênea ao mesmo tempo. É uma coisa
ou outra. Então, a cadeia carbônica tem essas 3 classificações. E a partir de agora nós vamos ver cada uma destas classificações. Vamos ver aqui a primeira. Cadeia carbônica aberta normal. Quando é que nós temos uma cadeia carbônica aberta normal? Pela definição, cadeias carbônicas que apresentam somente carbonos primários ou secundários. Eu coloquei aqui e ou primários e ou secundários. Tem cadeia carbônica que só apresenta carbonos primários. Então essa cadeia carbônica vai ser normal. Tem cadeias carbônicas que apresentam carbonos primários e secundários. É uma cadeia normal. Tranquilo, meninos? Definição. A única coisa que você tem que saber nessa aula é classificar carbono. Se você conseguiu assistir a nossa aula de classificação de carbono, você vai conseguir classificar aqui a cadeia carbônica normal. Exemplos de cadeia carbônica normal. Você tem aqui uma cadeia carbônica, os carbonos se ligam entre si, formando cadeias. Nesse caso, essa cadeia carbônica só tem carbono e hidrogênios. Lembrando que carbono sempre faz 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser simples, duplas ou triplas, que também vimos todas em aulas anteriores. O significado que é ligação simples, dupla ou tripla. Vimos também que carbonos primários são aqueles carbonos que só se ligam a um carbono, como são esses vermelhos, esses carbonos que eu circulei. Esse carbono aqui que eu circulei da esquerda, ele tem 4 ligações químicas. Dessas 4 ligações químicas, porque o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações químicas. Dessas 4 ligações, uma ligação é com o carbono. Então, esse carbono que eu circulei, eu classifico como carbono primário. Nessa cadeia carbônica, também você tem outro carbono primário. Carbonos primários geralmente estão nas extremidades. Ele tem 4 ligações químicas, 3 com o hidrogênio e uma com o carbono aqui, ó, à esquerda dele. Então, esse carbono da extremidade da direita, eu classifico como carbono primário. Para eu saber se uma cadeia é normal, eu tenho que classificar carbono por carbono. Aqui você tem 2 carbonos primários e tem 2 carbonos que eu classifico como secundário. O que é um carbono secundário? Carbono secundário é aquele carbono que faz ligação com 2 carbonos. Se você vê esse verdinho aqui no qual eu estou apontando, ele faz 4 ligações químicas, sendo 2 com hidrogênio e 2 com carbono. Esse carbono em destaque em verde é um carbono secundário. O outro carbono também, ele tem 4 ligações, sendo que 2 com carbono. Se o carbono faz ligação com 2 carbonos, ele é classificado como secundário. Então, esses 2 carbonos no meio, todos 2 são classificados como carbono secundário. E se você notar, a cadeia carbônica só tem carbono primário e carbono secundário. Então, você vai classificar essa cadeia carbônica aberta, porque ela é aberta. Os carbonos da extremidade são livres, eles não se ligam entre si formando um ciclo, uma cadeia fechada. Ela é uma cadeia totalmente aberta, ela é classificada como cadeia normal. E o que é uma classificação de cadeia normal? É uma cadeia que só apresenta carbonos primários e secundários. Fácil demais. Vamos aqui a uma cadeia carbônica aberta, carbonos da extremidade, notam? E ela é uma cadeia normal. E o que é uma cadeia normal? É uma cadeia carbônica aberta que só tem carbonos primários e secundários. Para isso, você tem que classificar carbono por carbono e verificar se não só tem carbono primário e secundário. Vou aqui classificar um por um.
esses carbonos que eu estou apontando, carbonos, todos são primários. Notem, esse carbono aqui mais da esquerda, ele faz 4 ligações químicas, sendo 3 com hidrogênio e uma só com o carbono. Se o carbono só faz uma ligação com um carbono, primário. Esse outro carbono que eu apontei, esse outro carbono, ele faz 4 ligações químicas, sendo 2 com hidrogênio e uma com nitrogênio. A outra é com carbono. Então, esse segundo carbono, ele só faz uma ligação com o carbono. Se ele só tem uma ligação com o carbono, ele também é classificado como primário, apesar de estar no meio da cadeia. Ele é primário. Outro carbono primário. Vocês notam que ele tem 4 ligações químicas, sendo 2 simples e uma dupla. Para quem assistiu os tipos de ligação química na cadeia carbônica, você tem a ligação dupla ou ligação simples ou também a ligação tripla, e eu espero que vocês estejam acompanhando. Temos aqui um carbono que ele faz uma ligação com o hidrogênio, uma ligação só que dupla com o nitrogênio e uma ligação com um carbono. Esse carbono, esse terceiro carbono no qual eu estou apontando, é um carbono que só se liga a um carbono. Ele é um carbono primário. E notem que ele está no meio da cadeia. Então, para ser carbono primário, não necessariamente ele precisa estar nas extremidades. Você só olha se ele está ligado a 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4 carbonos. Aí você tem a classificação do carbono. E o último carbono primário é esse aqui da pontinha da direita. Faz 4 ligações químicas e das 4 só faz uma com carbono. Se só faz uma com carbono, carbono primário. Então todos que eu apontei aqui são carbonos primários. Restam mais 2. E esses 2 são carbonos secundários. Por quê? Esse primeiro aqui, esse primeiro carbono, ele faz 4 ligações químicas, sendo que 2 simples e uma dupla. 1, 2, 3, 4. 4 ligações químicas, sendo 2 com o carbono. Se ele faz 2 ligações com o carbono, se liga a 2 carbono, ele é um carbono secundário. Então, carbono que só faz uma ligação com carbono, primário. Carbono que faz 2 ligações com carbono, carbono secundário. E esse outro carbono aqui que eu apontei, ele faz 4 ligações químicas. 2 com hidrogênio e 2 com carbono. Carbono que se liga a 2 carbono, carbono secundário. Tem mais algum carbono para classificar? Não, classifiquei todos. E na cadeia carbônica, que é aberta, você só tem carbono primário e carbono secundário. Como é que se classifica uma cadeia que só tem carbono primário e secundário? Cadeia normal. Vamos para essa outra cadeia carbônica. Ela está aberta. Ela está no outro formato, né? No formato de linha. Mas você que está acompanhando a nossa aula, você sabe que em cada pontinha dessa tem carbonos. Cada pontinha dessa tem carbonos. E você completa o restante com hidrogênios, né? Esse carbono aqui da pontinha, ele está com uma ligação com o carbono de cima. Se ele só tem uma ligação, é porque as outras 3, porque o carbono faz 4 ligações químicas, ele faz com hidrogênios. Então, gente, é muito importante você ter acompanhado desde o início, porque senão você não vai conseguir acompanhar a nossa aula de química orgânica. Nós tudo aprendemos, né, a colocar os carbonos, os hidrogênios em aulas anteriores. Então, novamente, façam aí uma visita ao site e aprendam a colocar os carbonos nesse formato de cadeia carbônica, que é uma cadeia carbônica aberta.
Mas na aula de hoje nós estamos classificando cadeia. E essa cadeia é considerada normal. Por quê? Porque só tem carbonos primários. Esses rosinhos aqui, ó, são carbonos primários. Carbono que só se liga a um carbono. E só tem 2 carbonos primários. Esses vermelhos, todos são carbonos secundários. Você notar, todos só se ligam a 2 carbonos. Todos. Ah, professora, essa ligação aqui influencia? Não, viu, gente? Quando você classifica carbono, você não olha as ligações. Só olha o elemento químico no qual ele está ligado. Ou por meio da ligação simples, ou por meio da ligação tripla, não interessa. Ele está ligado somente a um carbono, porém está ligado por meio da ligação tripla, ele só está ligado a um carbono, você não olha as ligações. Muitos alunos erram na classificação de carbono e confundem muito essa parte no qual eu estou enfatizando. Esses carbonos vermelhos todos são secundários, são carbonos que só se ligam a 2 carbonos. Se na cadeia carbônica só tem carbono primário e secundário, a cadeia vai ser normal. Próximo exemplo, temos aqui uma outra cadeia carbônica. Ela é uma cadeia carbônica aberta. Você sabe que nas pontinhas todos são carbonos. Ah, professora, essa pontinha aqui, obviamente que essa pontinha aqui já está preenchida e é com oxigênio. Ok? A gente falou também em aulas anteriores sobre esse detalhe. Vou mostrar aqui a cadeia, como ela é escrita, mostrando seus carbonos e seus hidrogênios. Vou classificar aqui cada carbono, quem são os primários, quem são os secundários. Os primários estão rosinha, né? Todos ligados a um carbono primário. Esse carbono aqui, no qual eu estou apontando, ele está no meio da cadeia, mas não é pelo fato dele estar no meio da cadeia que ele não vai ser primário. Nesse caso, ele está fazendo 4 ligações químicas. 2 com hidrogênio, que de forma simplificada, não coloquei hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo, mas eu coloquei aqui a observação H2, sabendo que esse carbono está com 2 hidrogênios, ligado a oxigênio e somente a um carbono. Poxa, se ele só se ligar a um carbono, ele é primário. Então, primário. Ah, professora, mas esse carbono aqui não se liga a nenhum carbono. Se você encontrar uma cadeia carbônica onde você tem carbono que não se liga a nenhum carbono, ele vai ser considerado como primário. Beleza? E os vermelhinhos aqui todos são secundários. Só se liga a 2 carbonos. Se liga a 2, se liga a 2, se liga a 2, se liga a 2. Então, nessa cadeia carbônica, você tem 3 primários e 4 secundários. Se a cadeia só tem carbonos primários e secundários, você vai classificar ela como cadeia normal. Poxa, vi até agora o que é uma cadeia normal. E o que seria a cadeia ramificada? A cadeia ramificada é aquela cadeia que apresenta pelo menos, destaquem aí na sua mente, pelo menos um carbono terciário ou um quaternário. Então, se na cadeia carbônica aberta você tiver pelo menos um terciário ou um quaternário, ou um terciário e quaternário, você vai classificar essa cadeia carbônica como ramificada. Ela deixa de ser normal e passa a ser ramificada. Exemplo. Tem uma cadeia carbônica que só tem carbono e hidrogênio. E você vê vários carbonos primários, secundários. Mas, detalhe, apesar de ter carbonos primário e secundário, ele tem a presença do carbono terciário. E o que é um carbono terciário? Carbono que se liga a 3 átomos de carbono. Poxa, se a cadeia tem pelo menos um carbono terciário, ela não vai ser normal. Ok? Ela deixa de ser normal e passa a ser ramificada.
essa cadeia tem pelo menos um carbono terciário. Mas ela também tem outro aqui, ó, outro carbono terciário. Falei aqui, pelo menos um. Se tiver 2 carbonos terciários, aí que ela vai ser ramificada mesmo. Pode ter um quaternário? Pode, misturado aqui. Mas se tiver pelo menos um terciário ou um quaternário, você classifica a cadeia aberta como ramificada. Vamos aqui para um próximo exemplo. Você tem aqui uma cadeia carbônica. A cadeia carbônica tem carbonos e hidrogênios e tem um oxigênio. Essa cadeia carbônica ela não é normal, ela é ramificada. Por quê? Porque se você notar, apesar de ter carbonos primários e secundários, ela tem pelo menos um carbono, e esse carbono que eu circulei, nós classificamos ele como carbono quaternário. E o que é um carbono quaternário? Um carbono que se liga a 4 átomos de carbono. Se a cadeia carbônica apresentar pelo menos um carbono quaternário ou um carbono terciário, vai ser classificada como ramificada. Ah, professora, mas essa cadeia aqui, ela tem um carbono terciário. E o que é um carbono terciário? Um carbono que tem 3 átomos que se liga a 3 átomos de carbono. Esse carbono que eu circulei em verde, ele tem 4 ligações químicas, sendo uma com oxigênio e 3 com carbono. Se ele se liga a 3 átomos de carbono, ele é classificado como carbono terciário. Se a cadeia aberta tiver pelo menos um carbono quaternário ou um carbono terciário, ou os dois, você classifica como ramificada. Próximo exemplo. Você tem aqui uma cadeia carbônica, tem carbono e hidrogênio, tem um enxofre aqui entre carbonos. Você sabe onde localizar os carbonos e hidrogênios, não é isso? Os carbonos estão nas pontinhas. Coloquei aqui todos os carbonos da pontinha que são classificados como primários. Todos só se ligam a um átomo de carbono. Ah, professora, esse carbono aqui, ele está no meio da cadeia, mas ele só se liga a um carbono. O outro é enxofre e hidrogênio. Todos esses verdinhos são primários. Temos aí os vermelhos, e esses vermelhos que eu notei aqui são carbonos terciários. Carbono que se liga a 3 átomos de carbono. E eu tenho um carbono quaternário, carbono que se liga a 4 átomos de carbono. É uma cadeia aberta e ela é classificada como normal? Não. Ela não é classificada como normal, por quê? Porque não tem só carbono primário e secundário. Essa cadeia tem a presença do carbono terciário e do carbono quaternário. Se tiver pelo menos um terciário ou um quaternário, você classifica como ramificada. Nesse caso, a cadeia tem 10 primários, 3 terciários e 1 quaternário. Passa até agora, não é? Já dei a primeira classificação. A cadeia aberta ela é normal ou ramificada. A cadeia aberta também é classificada como saturada ou insaturada. Não pode ser as duas juntas, viu? A cadeia carbônica ou ela é saturada ou ela é insaturada. Vamos aqui para a definição de cadeia saturada. Cadeia carbônica que apresenta somente ligações simples entre carbonos são classificadas como cadeias saturadas. Tenho aqui um exemplo de uma cadeia carbônica aberta. Ela só tem ligações simples entre os carbonos. Então, enfatize aí na sua mente entre carbonos. Se só tem ligações simples entre carbonos, ela vai ser classificada como saturada. Então, a cadeia baixa é classificada como saturada. Próxima cadeia. Cadeia aberta. Só tem ligações simples entre os carbonos, cadeia saturada.
Próxima cadeia. Só tem ligações simples entre os carbonos? Sim. Aí, professor, tem uma dupla aqui. Mas se a dupla não tiver entre carbonos, você esquece. Se a cadeia só tem ligações simples entre os carbonos, você classifica como uma cadeia saturada. Então, olha a mãe aí, certo? Prestem atenção nas definições. Dupla. Se a dupla não tiver entre carbonos, se a dupla não se encontrar entre dois carbonos, você não leva em consideração e classifica a cadeia como saturada. Outra cadeia saturada, cadeia aberta, só tem ligações simples entre os carbonos, ligação simples entre carbonos, cadeia saturada. Cadeia carbônica insaturada. Nós vimos que cadeia saturada só tem ligações simples entre os carbonos. E a cadeia insaturada? A cadeia insaturada, você vai ter ligações duplas ou triplas. Só que detalhe, essas duplas e triplas, quando estão nas cadeias carbônicas para ser uma cadeia insaturada, essas duplas e triplas, elas devem se encontrar entre os carbonos. Se não tiver entre carbonos, vai ser cadeia saturada. Ok? Então, temos aí uma cadeia carbônica. Ela não é saturada, por quê? Porque você tem uma dupla. A dupla está entre carbonos. Está no meio dos carbonos. Então, se você tem uma dupla no meio de dois carbonos, você tem uma classificação de cadeia aberta chamada insaturada. Então, quando você classificar a cadeia em saturada ou insaturada, você vai procurar as duplas e triplas entre carbonos. Temos aí uma cadeia carbônica, só tem carbono e hidrogênio, e você sabe que cada pontinha tem carbono. E você tem aqui uma tripla entre dois carbonos. Se a cadeia é aberta e possui uma ligação tripla entre carbonos, você vai classificar essa cadeia aberta como insaturada. Outro exemplo de cadeia aberta, você tem aqui uma dupla entre dois carbonos. Essa cadeia aberta, ela vai ser classificada como insaturada. Então, quando você classifica a cadeia aberta em saturada ou insaturada, você procura as duplas e triplas. Se tiver dupla ou tripla entre dois carbonos, classifica lá, insaturada. Temos aqui outra cadeia carbônica, e nessa cadeia carbônica você tem uma ligação tripla entre dois carbonos. Você tem a ligação dupla entre dois carbonos, deu aqui um dadadã, mas me desculpem aí, já de início. E essa cadeia carbônica também tem uma dupla entre carbono e oxigênio. Aqui você esquece, porque não está entre dois carbonos, mas a cadeia apresenta a tripla e a dupla entre dois carbonos. Essa cadeia aqui, no geral, ela é classificada como insaturada. Ótimo, já passei pela primeira classificação, normal ou ramificada. Normal só tem carbono primário e secundário, e a ramificada, pelo menos um carbono terciário ou pelo menos um carbono quaternário para ser ramificada. Temos a segunda classificação, saturada ou insaturada. A saturada só tem ligações simples entre os carbonos, e a insaturada tem pelo menos uma ligação tripla ou uma ligação dupla entre os carbonos. E vamos para a última classificação. A cadeia pode ser homogênea ou
heterogênea. Definições. O que é uma cadeia heterogênea? Cadeias heterogêneas, para ser heterogêneas, são cadeias que apresentam heteroátomos. Pergunta que não quer calar, o que é heteroátomo, minha senhora? Heteroátomo é um elemento químico diferente do carbono que se encontra entre dois carbonos. Então, esse oxigênio aqui, no qual vou circular, ele é um elemento químico diferente de carbono. Observam? Ele é oxigênio, ele é diferente do carbono. E ele se encontra, né, entre dois carbonos. Eles se ligam entre dois carbonos. Ele está no meio de dois carbonos. Ele é um elemento químico metido. O oxigênio, ele faz duas ligações químicas. Vimos também em aulas anteriores quantas ligações químicas faz cada elemento químico. E o oxigênio faz duas. Nesse caso, esse oxigênio, ele é classificado como um heteroátomo. Professor, o hidrogênio, ele pode ser considerado um heteroátomo? Gente, o hidrogênio não pode ser considerado como um heteroátomo, por quê? Porque ele só faz sempre uma ligação química. Se ele só faz uma ligação química, é quase impossível ele estar entre dois carbonos. Para ele estar entre dois carbonos, ele tem que ter pelo menos duas ligações químicas, que não é o caso do hidrogênio. O oxigênio tem pelo menos duas ligações e ele pode ficar, né, entre dois carbonos, se ligar entre dois carbonos. E o oxigênio, por ser um elemento químico diferente do carbono, e nesse caso, desse exemplo da cadeia carbônica, ele está ligado entre dois carbonos, ele vai ser classificado como heteroátomo. E se a cadeia tem um heteroátomo, ela é classificada como heterogênea. Fácil, não é? Temos aqui uma cadeia carbônica aberta e ela é heterogênea. Por quê? Porque aqui, ó, vou circular esse elemento químico. Ele é diferente de carbono. Esse elemento químico, representado pela letra maiúscula S, ela é um elemento químico chamado enxofre. Esse enxofre, ele faz, né, duas ligações químicas. Se você veio acompanhando, você sabe que o oxigênio faz duas ligações, o enxofre faz duas ligações, o nitrogênio faz três ligações. Então é importante saber quantas ligações cada elemento químico faz. E onde você encontra essas aulas, me digam aí no nosso canal, com certeza. Vamos voltar aqui. Enxofre faz duas ligações e essas duas ligações estão entre dois carbonos. É um elemento químico diferente de carbono. Ele está no meio de dois carbonos e esse enxofre, ele é considerado um heteroátomo. E o que é um heteroátomo? Elemento químico diferente de carbono ligado entre dois carbonos. E se tem um heteroátomo, a cadeia é classificada como heterogênea. Temos aqui uma outra cadeia carbônica. Essa outra cadeia carbônica tem a presença de um elemento químico diferente de carbono, ligado entre dois carbonos, viu? O oxigênio aqui, ó, tá entre dois carbonos. Ele pode ser chamado de heteroátomo? Sim, ele é um heteroátomo, um elemento químico diferente do átomo de carbono, ligado entre dois carbonos. Se ele está bem no meio de dois carbonos, ele é considerado como um heteroátomo. O heteroátomo pode ser um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio, o fósforo. Então, todos os elementos químicos que têm, né, fazem duas ou mais ligações químicas, que podem estar ligados entre dois carbonos, todos vão ser considerados heteroátomos. Mais detalhe, ligam-se ao detalhe, deve estar entre dois carbonos.
Se tiver heteroátomo, cadeia heterogênea. Temos aí uma outra cadeia carbônica e eu quero que você classifique ela em heterogênea ou homogênea. A professora tem aqui o oxigênio, elemento químico diferente de carbono. Mas ele é considerado um heteroátomo neste caso aqui? Ele está entre dois carbonos? Não, ele não está entre dois carbonos. Apesar dele ser diferente de carbono, né? E ele pode ser um heteroátomo? Pode ser, se tiver entre dois carbonos. Se ele não tiver entre dois carbonos, ele não é heteroátomo, gente. Então, quando você vê uma cadeia carbônica e vê um elemento químico diferente do carbono, você já pensa que ele é heteroátomo, mas negativo, viu, gente? Heteroátomo, ele pode ser, né, o oxigênio, em algumas cadeias, o heteroátomo, mas para ele ser um heteroátomo, ele tem que estar ligado entre dois carbonos. E aqui ele está na ponta da cadeia. Ele faz duas ligações, né? Duas ligações por meio da ligação dupla com o carbono, mas ele não usa essas duas ligações para ficar entre dois carbonos. Se ele não fica entre dois carbonos, ele não é heteroátomo. Então, se ele não é heteroátomo e a cadeia carbônica não tem outro elemento químico diferente de carbono entre dois carbonos, ela não pode ser classificada como heterogênea. Então, vou mudar aqui e vou colocar homogênea. Então, a cadeia carbônica que não apresentar o heteroátomo, ela vai ser classificada como homogênea. Fácil, né? Fácil, sim. Só pegar pelas definições. Então, cadeia homogênea são cadeias que não apresentam o heteroátomo, como é o caso aqui de baixo, ó. Cadeia carbônica sem heteroátomo, não tem um elemento químico diferente de carbono. A pessoa tem um hidrogênio, mas o hidrogênio nunca vai ser heteroátomo porque ele não tem duas ligações para ficar entre dois carbonos. Ok? Então, temos aqui, não tem heteroátomo, cadeia homogênea. Outra cadeia aqui, considerada homogênea, a professora, mas eu tenho aqui o oxigênio. Esse oxigênio é heteroátomo? Ele está fazendo duas ligações, mas essas duas ligações são com carbonos? Ele está no meio de dois carbonos? Não, ele não está no meio de dois carbonos. Ele está entre carbono e hidrogênio. Esse oxigênio, apesar de ser um elemento químico diferente de carbono, ele não é considerado heteroátomo. Por quê? Porque ele tem que estar ligado entre dois carbonos. E aqui ele não está, apesar de ter duas ligações, ele não está entre dois carbonos. Então, esse oxigênio, apesar de ser um elemento químico diferente de carbono, ele não está entre dois carbonos. Se ele tivesse entre dois carbonos, seria heteroátomo. Mas como ele não está, ele não é heteroátomo. Tem outro elemento químico diferente de carbono que esteja entre carbonos? Não. Essa cadeia carbônica não tem heteroátomo. Então, essa cadeia carbônica é classificada como homogênea. Heteroátomos são enfatizando elemento químico diferente de carbono que deve estar ligado entre dois carbonos para ser heteroátomo. Vamos para o nosso exercício. Só conseguimos fazer, entender a matéria quando a gente faz exercício. Fazendo exercício, eu quero que você classifique as cadeias carbônicas dos próximos slides. Quando eu peço para você classificar a cadeia carbônica, você tem que pegar toda a classificação que a gente fez até o momento. Exemplo. Classifica as cadeias carbônicas deste slide. Você tem essa cadeia carbônica, eu quero que você classifique a cadeia. Para você classificar essa cadeia, você vai classificar de três maneiras. Ou ela é normal ou ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea. Vou aqui pelo primeiro, normal ou ramificada. Essa cadeia aqui,
ela possui um carbono terciário e um carbono quaternário. Então, essa cadeia carbônica ela é considerada ramificada. Ela não tem somente carbonos primários e secundários. Ela tem a presença do carbono terciário e a presença do carbono quaternário, carbono que se liga a 4 átomos de carbono. Então, essa cadeia é classificada como ramificada. Essa mesma cadeia, ela é saturada ou insaturada? Cadeia carbônica que só tem ligações simples entre os carbonos é classificada como saturada. Terceira classificação, a cadeia homogênea ou heterogênea. Homogênea porque ela não tem heteroátomo, só tem carbonos e hidrogênios. Não tem um elemento químico diferente de carbono ligado entre dois carbonos. A cadeia não tem heteroátomo, ela é classificada como cadeia homogênea. E é assim que a gente classifica uma cadeia carbônica aberta, ramificada, nesse caso, saturada e homogênea. Observação sempre para ser heterogênea, elemento químico diferente de carbono ligado entre dois carbonos. Não é o caso da nossa cadeia em específico. Vamos para o próximo exemplo? Vamos sim. Classifique essa cadeia deste slide, né? E quando eu peço que você classifique a cadeia e ela é aberta, você tem essas 3 classificações para fazer. Cuidado que existe alunos que colocam a classificação dessa cadeia, essa cadeia é normal e ramificada. Não, nunca ela pode ser normal e ramificada ao mesmo tempo. Ou ela é normal ou ela é ramificada. Ou ela é saturada ou ela é insaturada. Ou ela é homogênea ou ela é heterogênea. Ok? Então vamos lá para a nossa classificação de cadeia carbônica. Tenho esta cadeia e essa cadeia carbônica ela é uma cadeia que apresenta somente carbonos primários e secundários. Ela é classificada como cadeia normal. Carbono primário, secundário, secundário, secundário e primário. Ela é classificada como normal. Professora, se ela tivesse um carbono terciário, deixaria de ser cadeia normal e passaria a ser cadeia ramificada. Segunda classificação. Essa cadeia é saturada ou insaturada? Professora, tem uma dupla aqui. Se tem dupla ou tripla, ela é insaturada, negativo. Essa dupla ou a tripla, para ser insaturada, deve estar entre 2 carbonos. Não é o caso. Tem a dupla, mas não está entre 2 carbonos, ela não pode ser considerada insaturada. O que é uma cadeia insaturada? Tem dupla ou tripla, porém essa dupla e tripla tem que estar entre 2 carbonos. Aqui a dupla está entre carbono e oxigênio. Se não tiver a dupla entre 2 carbonos, não pode ser insaturada. Essa cadeia carbônica, ela é considerada como saturada. Por quê? Porque só possui ligações simples entre carbonos. Entre carbonos, se você observar, só tem ligações simples. É a definição de cadeia saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Essa cadeia ela é considerada como homogênea. Essa cadeia não tem o heteroátomo. Professor, heteroátomo é um elemento químico diferente do carbono. Sim, tem um elemento químico diferente do carbono, o oxigênio, porém esse oxigênio ele não está entre 2 carbonos. Ele não é considerado heteroátomo. A cadeia carbônica não tem heteroátomo, logo ela é classificada como homogênea. Heteroátomo
elemento químico diferente de carbonos ligado entre dois carbonos. Não é o caso. Cadeia normal, cadeia saturada, cadeia homogênea. Então, quando eu peço para você classificar a cadeia carbônica, são essas três classificações. Próximo exemplo. Classifica essa cadeia carbônica em normal ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Vamos começar aqui do início. Ela é normal ou ramificada? Cadeia normal. Porque só tem carbonos primários, primário, 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 primário e primário. Todos os carbonos presentes nessa cadeia são primários e não tem nenhum secundário. Mas se a cadeia carbônica possuir pelo menos ou só carbonos primários e secundários, ela é classificada como normal, que é o caso da nossa cadeia em específico. Segunda classificação, saturada ou insaturada. Entre carbonos só tem ligações simples. Cadeia saturada. Nesse caso é mais fácil, né? Nem dupla nem tripla tem para ser insaturada. E última classificação, ela é homogênea ou heterogênea. A cadeia, ela é heterogênea. Agora sim a cadeia é heterogênea. Você tem um elemento químico diferente de carbono ligado entre dois carbonos. Nesse caso aqui são dois heteroátomos. Esse oxigênio está no meio dos carbonos, ele aqui é considerado como heteroátomo. E o nitrogênio, diferente do carbono, ligado entre dois carbonos, também é um heteroátomo. A cadeia tem dois heteroátomos, então a cadeia ela é classificada como heterogênea. E para ser heterogênea tem que ter pelo menos um heteroátomo. Classifique essa cadeia, né? Deste slide, agora eu deixo com vocês sua atividade e eu espero que você acerte, certo? A classificação dessa cadeia. Da mesma forma que eu vim classificando, você vai classificar esta cadeia. Nesse caso eu já respondi, né? Cadeia normal. Já pensei que eram os exemplos de vocês, mas não é. Normal só tem carbono primário e secundário. Carbono primário, secundário, primário, primário e primário. Cadeia normal. Insaturada, você tem a dupla entre dois carbonos. Se você tem dupla ou tripla entre dois carbonos, possui ligações simples, mas tem uma dupla entre carbono, já é considerada como insaturada. E ela é considerada heterogênea porque tem um heteroátomo. Elemento químico diferente de carbono ligado entre dois carbonos. Esse nitrogênio, ele é considerado como heteroátomo. Elemento diferente de carbono entre dois carbonos, heteroátomo. Se tem heteroátomo, cadeia heterogênea. Respondi. Cadeia carbônica. Agora sim, você vai me responder. Classifica essa cadeia carbônica em normal ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea. Aguarda a classificação. Próxima cadeia carbônica, bonita, não é? Linda. Classifique em normal ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea. Próxima cadeia carbônica, classifique em normal ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea. Fácil demais, não é, meninos? Próxima cadeia. Ixi, professora, muita cadeia para classificar. Muitas cadeias para classificar, mas a gente só consegue aprender se a gente tenta fazer. Próxima aula, nossas respostas. Classifica essa cadeia, normal ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea.
E por fim, obrigada, meninos. Já ia escapulindo aqui, não é? Para a próxima aula. Obrigada pela atenção, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, perguntem aí que nós estamos sempre à ordem de vocês. Obrigada e até a próxima aula.